Olá, mais um Politicast com vocês e esse é o Politicast que nós vamos tratar de segurança pública com um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Nós vamos saber, tem jeito Rio de Janeiro? O que precisa ser feito? Como é que nós chegamos à situação que nós vivemos hoje? Por que nós chegamos a essa situação? E eu chamei ninguém mais, ninguém menos para bater esse papo com a gente, meu xará Rodrigo Pimentel. Obrigado pelo convite, irmão. Puxa Obrigado vida. você por estar aqui. E eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, hoje vai ser uma aula de segurança pública. Vai ser não, vai ser um bate-papo e troca de experiência. E o pessoal vai ser mais animado ou mais triste, né? Uma das razões. Queria né? ter boa notícia aqui, irmão. Mas enfim, a gente tem que cada vez escutar mais os especialistas e pessoas como você que viveram na prática, conversam com muita gente. E o Rio, realmente, eu acho que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Próxima eleição de governador, não adianta o cara ter uma solução maravilhosa para o desenvolvimento econômico, uma solução maravilhosa para a saúde, para a educação, se o sujeito não tiver alguma solução, alguma luz no fim do túnel que seja para a segurança pública, que é o grande entrave do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente da região metropolitana, como a gente está falando. Né? E aí vem minha primeira pergunta. Tem jeito Rio de Janeiro? Olha só, Berlen, se o debate realmente for bem profundo agora nessas eleições, eu tenho assim um pouquinho de esperança, viu? Se realmente no dia do debate na Globo, ou na Band, ou no UOL, os candidatos Eduardo Paes, vamos pensar aqui em Bacelar, em Pampolha, ou então Ítalo Marcilli. Quem mais você falou para mim que pode ser candidato também? Alguém do PSOL. Do PSOL. Vai ter um candidato do PSOL. Pode ser, uma que eu gosto do PSOL, pode ser a Thaís do PSOL. Vamos lá. E se o candidato ele começar com um papo de dengue, de turismo, de educação, eu vou ficar meio preocupado, porque tudo realmente hoje em dia está atrelado à questão da segurança pública. Eu não fui ver o show da Lady Gaga, eu até fui ver o da Madonna, mas da Lady Gaga eu não saí de casa para ver. Mas 2 dias depois do show da Lady Gaga, turistas que estavam no Rio de Janeiro foram assaltados na porta de Santos Dumont, com fuzis, né? Os bandidos roubando. Não estou falando de Galeão, não, tá? Para quem é de outro estado, o Rio de Janeiro tem 2 aeroportos, né? Tem o Galeão, que você passa pela linha vermelha e pela linha amarela, onde o time do Flamengo foi atacado na quarta-feira, né? E tem o Santos Dumont, que a gente tem a percepção de que é algo muito seguro, porque fica do lado ali do Comando Aéreo Regional, do Comar, da Escola Naval, né? Não tem favela no entorno. Não tem favela nem no entorno, né? É o aeroporto da Ponte Aérea do Rio-São Paulo. É o aeroporto que os políticos usam também para Brasília, né? Porque os voos para Brasília estão autorizados no Santos Dumont. Mas se nem no Santos Dumont você está livre de uma ação de extrema violência, porque o roubo de fuzil... Você vê, você está dando informação aqui exclusiva, porque não saiu em jornal nenhum isso. Não saiu em jornal nenhum e eu lamento por isso, viu? É uma nítida impressão que eu tenho de que setores da imprensa do Rio de Janeiro estavam tentando proteger o show da Lady Gaga, dizer que o show foi uma maravilha, né? Mas, de fato, aconteceu, a Polícia Civil está investigando, os carros foram roubados no Santos Dumont, e foram levados para uma favela em Guadalupe. E aquele esquema que você conhece, mas quem está nos vendo de outro estado não conhece. O Comando Vermelho hoje ele possui uma gerência para devolução de carros, né? Ele ganha dinheiro com cocaína e maconha? Sim, pouquinho dinheiro, mas ganha muito dinheiro devolvendo o carro roubado. E o motorista do Uber me mandou um zap aqui, ele falou, me cobrar R$8.000 para ter meu carro de volta. E o que falar para um motorista desse, Berlen? Porque é a vida do cara ali. Se ele não paga, ele morre de fome. Se ele não paga 8 mil, ele não paga o aluguel dele da casa. Ele não paga o plano de saúde da esposa, do filho. Mas se ele pagar, ele vai estar ajudando a retroalimentar essa cadeia, né? É o mesmo dilema do sequestro, né? Quem paga o sequestro do seu familiar quer trazer o ente querido de volta, mas vai estar alimentando a facção que sequestra. Então, hoje, os motoristas de Uber no Rio de Janeiro, são as principais vítimas, né? Eles estão pagando. Eu converso com o motorista que já pagou 5 resgates, 3 resgates, né? Isso é muito vergonhoso, né? E muitos desses roubos são subnotificados, né?
porque o roubo acontece na segunda e o rapaz recupera o carro na terça, né, através de uma ligação. Isso é mais um sintoma do caos do Rio de Janeiro. E se no debate político eu perceber que candidatos de esquerda ou de direita ou de centro estão desviando o foco para assuntos importantes, mas que não são emergenciais, dengue é importante, desemprego é importante, saúde é importante, educação é importante, mas segurança pública é emergencial. Tem uma operação da Polícia Civil chamada Operação Torniquete, né? Ou você fecha a hemorragia ou o paciente morre, né? Sim. Então, assim, segurança pública é o torniquete. Está atrelado a todas as outras políticas. É o que você está falando. Por exemplo, educação. Como é que você vai ter uma educação de qualidade se grande parte das escolas públicas estão em áreas que são conflagradas e dominadas pelo tráfico? Sim. Ou seja, volta e meia essas escolas são fechadas porque há confronto. Ou as escolas estão servindo inclusive de paiol para o tráfico. Quer dizer, como é que você não resolve o problema da segurança, você não resolve o problema da educação, não tem jeito. O Betley tem eu não sou crítico a ele, não. É uma pessoa até que eu admiro, Renan Ferreirinha, né, que é o secretário de Educação do município, né? Aliás, ele foi premiado aí porque a ideia dele de retirar o telefone celular das escolas, né, virou até uma lei federal. Mas o Renan Ferreirinha um dia fez uma postagem falando que para chegar numa escola municipal ele teve que passar por 3 barricadas. O Renan Ferreirinha foi lá visitar a escola, mas passou por 3 barricadas. Imagina um professor que tem que ir na escola todo dia. Todo dia esse professor vai passar na frente de alguém com um fuzil, né? Aí eu começo a entender porque alguns professores da rede municipal estão faltando, estão botando no atestado médico, né? O cara não aguenta mais essa violência. Sim. Eu penso naquele professor da rede municipal de ensino, no Meier, que os alunos da sala, isso tem 1 semana, 2 semanas, saíram da sala para promover arrastões de roubos, né? Tu viu essa cena? Vi, lamentável. A polícia militar prendeu 7 alunos, né? E essa ação já vinha se repetindo há meses. Os alunos saíam da rede municipal, da escola, uniformizados no expediente escolar para promover espancamentos e roubos. E alguns já tinham sido presos pela polícia militar 2 ou 3 vezes. O comandante do 3º batalhão estava explicando isso. E aí eu pergunto, por que esse diretor ou essa diretora não comunicou isso à polícia militar anteriormente? Por que o prefeito Eduardo Paes já não sabia dessa informação anteriormente para montar uma força-tarefa para ajudar essa escola, né? Porque o professor é vítima disso tudo, né? Sim. O professor, imagina um professor descobrir que está dando aula para um aluno que meia hora antes estava promovendo roubos e batendo em idosos nas ruas. Então, o Betley, vou acompanhar, não sou candidato a porra nenhuma não, já te falei isso uma vez. As pessoas acham que eu sou candidato porque eu estou fazendo eu faço muito vídeo sobre segurança pública, né? Engaja muita gente com isso. Então, mas eu gosto de política, como você gosta também. Não, e são poucas pessoas que realmente entendem. Eu fiz questão de te convidar para a gente bater esse papo aqui, porque eu te conheço há muitos anos, e você é um cara que tem experiência da prática e da teoria. Porque o que você vê de gente falando de segurança pública dentro do ar-condicionado, nunca foi para o campo, nunca foi ver nada, não conhece nada, nunca entrou numa favela, não sabe a realidade, não sabe do que está tratando, né? Quer dizer, ficam falando de coisas lúdicas, é muito bacana. Não, vamos botar mais programas sociais, vamos botar mais escola, vamos botar... Sabe, não tem a menor noção do que está falando. Nesse momento é a aplicação da lei, prisão. Betley, saiu hoje o Atlas da Violência do ano de 2025, né? O dado é de 2024, foi publicado hoje pelo Ministério da Justiça e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aí você verifica ali os estados da federação que estão com queda de homicídio. São 23 dos 27 estados. E você verifica os estados da federação que estão aumentando a violência. São aqueles de sempre, né? Que é a Bahia, que é a Ceará, eu acho que no momento também Rio Grande do Norte. Você percebe que as polícias mais efetivas, aquelas polícias que estão prendendo mais e matando mais, estão obtendo o resultado de redução da violência. Eu até digo para os colegas da esquerda, o dia que o PT acordar para isso, o dia que o PT acordar que, olha, a polícia, não a polícia violenta, mas a polícia enérgica, com atitude, aquela que aborda mais, por consequência de abordar mais, participa de mais enfrentamentos, por consequência de participar mais de enfrentamentos, vai matar mais, o Estado vai ter redução da violência. A Bahia, pela primeira vez em 14 anos, apresentou uma redução.
E eu acompanho muito de perto o que acontece na Bahia. Por quê? Porque Jacques Wagner assumiu a Bahia em 2007, com 3.331 assassinatos por ano. Já era um número muito ruim. Mas Jacques Wagner passa a Bahia para Rui Costa com 6.770 homicídios. Dobrou. Nesse mesmo período, Jacques Wagner, PAC, Bolsa Família, né? O governo Jacques Wagner conseguiu reduzir o número de baianos na linha de miséria em 1.200.000 pessoas a menos. Ou seja, fato, teve redução da desigualdade social. Ou seja, o discurso que a pobreza leva à violência é um discurso na Bahia não funcionou. Na Bahia, a redução da violência em larga escala, o aumento da violência em larga escala, está atrelado à redução da desigualdade social em larga escala. E Jacques Wagner também tem outros méritos, né? Ele conseguiu reduzir o desemprego na Bahia. Foram 680.000 empregos de carteira assinada. Ou seja, teve redução do desemprego e teve redução da desigualdade social. O IDH da Bahia melhorou na gestão do Jacques Wagner. Com tudo isso, a Bahia fica 2 vezes mais violenta. E aí surge a terceira teoria, olha, Pimentel, então não tem nada a ver com desigualdade social, nem com desemprego, tem a ver com facção. Bom, vocês nunca falaram isso, então agora vocês estão inventando que o Estado é violento em função das facções. Então, tudo bem. Então, se a Bahia ficou violenta demais em função do Comando Vermelho, do PCC, do BDM, vamos capturar esses bandidos, né? Agora, capturar é operação em periferia, é abordagem, é polícia enérgica, é investigação, é presídio para isso. A Bahia tem 13.000 presos. Poderia ter muito mais. Se tivesse mais capacidade, poderia ter 20.000 pessoas presas, né? A questão da Bahia, de novo, com a saidinha do dia 24 de dezembro de 2023, na Bahia. Foram 380 presos colocados em liberdade. Perdão, 340 presos. 38 não voltam. Todos eles eram faccionados, todos eram Comando Vermelho. Meses depois, a Polícia Militar da Bahia confronta esses bandidos nas ruas, armados com fuzis, né? Aí vem aquele colega, às vezes, que eu respeito, de esquerda, Pimentel, mas a saidinha, somente 5% não voltam. O número da Bahia não é esse, não. O número da Bahia é que 12% não voltaram. Não, e que se fosse 1%. E que fosse 1%. Pô. Que fosse 1%. Não, e o cara, ele 1% é gente pra caramba. Sim. E o cara é de altíssima periculosidade, tanto difícil de prender de novo. Tanto é que enfrentaram a polícia em Jequié, enfrentaram a polícia em Terra Nova. A Bahia está num processo bem triste, viu, Bethlen? Ele está com aquele processo do avanço do domínio territorial, do bandido invadindo Minha Casa Minha Vida, retirando o morador da casa, além, logicamente, da cobrança do dinheiro da NET, né? Todo aquele fenômeno do Rio de Janeiro que a gente teve aqui há 5 anos, né? A gente está exportando com um delay de 5 anos. A Bahia está com barricada, né? Então, a Bahia é um caso bem triste, mas a boa notícia é que a Polícia Militar da Bahia está prendendo muito, está matando muito também, é a polícia que mais mata no Brasil. E, pela primeira vez em 14 anos, certamente em função dessa polícia enérgica, o número de homicídios está em queda. Agora, imagina se o PT descobre isso. Imagina se o PT descobre que segurança pública se faz também com energia, com firmeza, com determinação, com prisão. Porque é claro que o Lewandowski, no Ministério da Justiça, ele passa uma informação sobre o desencarceramento. Você vê diversas... Quem estiver duvidando de mim, por favor, dá um Google e bota Lewandowski desencarceramento. Ele diz o tempo todo que desencarcerar é uma solução. E a gente está vendo que não é. A gente está vendo que, principalmente, lideranças de facções... O Brasil tem 70 e tantas facções hoje. A gente pensa em Comando Vermelho, ADA e Terceiro Comando, mas o Brasil tem 70 facções. Lideranças de facções não podem sair de saidinha. A facção continua existindo, ela não deixa de existir. Então, o líder de uma facção na rua é sinalização de mais mortes, de mais invasões da facção rival. Está vendo aí, Bethlen, a prisão de Celcinho. Eu fiz um vídeo falando sobre a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você conhece bem a Polícia Civil, porque você teve vários delegados aí contigo na operação de choque de ordem.
Você teve delegados até que eu admiro muito, que é o Oliveira e tal. É sensacional. Um quadraço. E foi diretor da DRAI, é um cara muito bacana, um cara muito correto, inclusive. E o Oliveira, atual subsecretário de Polícia Civil. Se você pensar bem, o Celcinho da Vila Vintém, Betley, foi preso em 90 pela Polícia Militar, saiu numa saidinha em 94. Foi recapturado pelo 14º Batalhão da Polícia Militar em 96. Fugiu em 98. E foi preso de novo pela Polícia Civil em 2002. Condenado a uma pena bem longa, ficou 20 anos em cana, saiu em 2021. E foi preso pela Polícia Civil de novo agora em 2025. Olha o retrabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Exatamente. Aí eu fiz um vídeo falando, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é incansável. Ela é incansável. Tem casos absurdos. Ela é incansável. Pimentel, teve um caso há uns 6 meses atrás, mais ou menos, não me lembrar a data exata, mas de um sujeito que foi assaltar ali na antiga perimetral, ali, você chegando ali naquela região do Porto já, sim, entrando na linha vermelha, foi fazer um arrastão ali e por acaso tinha um sargento da PM de folga e alvejou e matou o cara. 5h30 da tarde isso, o cara assaltando na entrada da linha vermelha. O cara tinha 18 passagens pela polícia. O cara 18 anotações criminais, o cara está na rua. Quer dizer, como é que a nossa lei penal permite que um cara com 18 anotações, não é que o cara roubou uma vez e se arrependeu, não. O cara tem 18 anotações criminais. Celcinho tinha 54, viu? E o cara tá na rua. Como é que pode isso? Celcinho tinha... Isso é a certeza da impunidade. O que você falou é corretíssimo. O bandido, quando vai assaltar, quando vai cometer um crime, o que deixa ele de cometer o crime é justamente o medo, sim, do Estado, o medo, sim, da lei, o medo, sim, da ordem. Como é que o medo se impõe? Primeiro, pela força, o uso da força. Sim. O Estado tem que ter a condições de usar a força maior do que quem está cometendo crime. Então, e segundo, por leis duras. Que o cara sabe que se for pego com um fuzil, vai ficar trancado não sei quantos anos. Isso no Brasil hoje é uma utopia. Betley, eu não sei como é que a gente consegue o consenso na Câmara dos Deputados. Você foi da Comissão de Segurança Pública lá, não? Fui. A comissão hoje ela é bem composta pela direita hoje, né? O pessoal chama até de bancada da bala, mas tem um deputado do PSOL do Rio de Janeiro na comissão, que é o pastor Carlos Henrique, está na comissão. Eu falo com ele, eu falo com todo mundo, viu, Betley? Sim, mas esquerda, direita, qualquer pessoa, se a gente achar qualquer consenso, e eu duvido que se a gente apresentar os argumentos certos para um cara da esquerda, eu duvido que ele não vai acreditar. Se você sentar com uma pessoa de esquerda e falar, olha, a barricada tem que ser retirada, não é possível, não, tem que deixar a barricada lá, não é possível. O problema é como, né? É como. O cara acha que a barricada vai ser retirada botando mais uma escola lá, ou botando mais um programa social, e não vai. E aí você negocia assim, ó, a gente coloca lá o que você quiser, a escola com 2 turnos, mas tem que tirar a barricada. Vamos retirar essa barricada. Eu lembro, quando eu fui secretário de Ordem Pública, implantamos um choque de ordem na época do Rio de Janeiro, depois eu fui para assistência social, principalmente para enfrentar essa questão das cracolândias na época. Sim. E eu lembro que na época começou a dar problema em algumas UPPs, que o programa acabou se expandindo, na minha opinião, muito mais rápido que deveria. Acho que esse foi o grande problema das UPPs. Ele acabou tendo uma expansão muito rápida e você acaba não tendo condições de gerir da forma que deveria ser gerido. E começou uma discussão, principalmente alguns meios de comunicação comprando esse discurso, que o problema das UPPs era a falta de ações sociais nas comunidades. Aí você pega a Rocinha. A Rocinha tinha 100% de cobertura de saúde da família. A Rocinha tem 100% de vaga para os alunos de escola municipais. A Rocinha tem todos os programas sociais que você possa imaginar. Todas as ONGs que você possa imaginar trabalham na Rocinha. O Pavão tem aula de natação, né? E por que o crime está lá? Se o problema fosse programas sociais, por que o crime ainda está lá? O problema não é esse. A Rocinha hoje tem aula de natação também, né? Tem um projeto tem uma Vila Olímpica do Estado enorme lá, que funciona. O Pavão também tem. Na Rocinha tinha policial militar da UPP dando aula de natação, inclusive. Você tem razão, Betley. Assim, esse papo de que falta oportunidade, eu já não caio mais, sabe? Assim, eu, sinceramente, não caio mais. Eu posso até entender que são áreas violentas, onde a facção domina o território, onde o jovem não tem outro tipo de
de imagem além do bandido, isso eu posso entender. Mas falta de oportunidade, realmente, eu não levo mais isso a sério, não. E eu converso com as pessoas sobre isso. Eu li um livro uma vez, do MV Bill e do Celso Ataíde, que o nome do livro é Falcões. Livro muito bom, ganhou prêmios e tal, onde o MV Bill visitava as periferias do Brasil e perguntava para esses jovens por que você entrou para o tráfico. Foi em função da falta de arroz e feijão, né? E os jovens diziam, negativo, eu entrei para o tráfico para comprar um cordão de ouro, sabe? Era o consumismo para sair da invisibilidade. Não era desespero da fome. Sim. Não era o desespero do desemprego. Eu acho que tem a ver com isso. Mas é bom para a gente saber. É bom para a gente entender, para a gente achar uma solução para esse negócio. Hoje, eu temo pela questão do território. Eu fui num evento convidado pelo PSOL, viu? Estava lá de infiltrado, mas foi muito bom o evento, onde os jovens falavam sobre as questões das operações policiais nas comunidades da Maré. E aqueles jovens indignados com aquelas operações policiais que realmente o helicóptero voa em cima da sua casa, realmente muitos policiais tratam os moradores com truculência, isso é fato, não vou dizer que não. Mas no final um jovem levantou a mão e disse, pior do que tudo isso é a barricada na porta da minha casa. Pior do que tudo isso, toda a humilhação que eu possa receber de uma operação policial é inferior a uma barricada do 3º Comando, do Comando Vermelho. Então, emergencial no Rio de Janeiro, deve ser consenso da esquerda e da direita, retirar essas barricadas, né? Que não foram colocadas, Bethlen, para evitar a chegada do blindado. Negativo. Muitas favelas onde o blindado da Polícia Militar nunca operou, receberam barricadas também. A barricada hoje é um marco territorial, onde que a facção começa a cobrar as suas taxas. E Bethlen, até hoje, o governador Cláudio Castro, não sei se o prefeito Eduardo Paes se preocupa com isso, a gente não sabe o tamanho da economia do crime no Rio de Janeiro. A última operação da Polícia Civil, chamada Ordo, desenvolvida pelo Felipe Cury, né, pelo chefe de polícia, identificou várias comunidades do Rio de Janeiro com aquele kit básico que a gente sabe, carvão, gelo, internet, né? Gás. Motoboy. O gás é assustador. O gás, o morador podia estar pagando R$96, está pagando 150. Isso, para mim, seria uma das maiores emergências do Brasil hoje, fazer com que o morador pague o preço justo pelo bujão de gás. Mas o que me chamou a atenção na Operação Ordo foram as padarias. O Comando Vermelho fabricando pão, né? A um preço muito mais barato que o da padaria do seu bairro, né? A padaria do seu bairro paga IPTU, paga energia, porque o forno é energia, né? Usa farinha comprada. O Comando Vermelho rouba farinha, usa energia furtada da Light, né? E não paga IPTU. Resultado, o pão do Comando Vermelho é 35 centavos. Existem centenas de milhares de cariocas hoje consumindo o pão do Comando Vermelho e do 3º Comando, né? E até hoje a gente não sabe o tamanho real disso. E muitos delegados, muitos coronéis preocupados ainda em enfrentar a questão da maconha e da cocaína, que eu acho importante também, vou deixar claro, né? Muitos delegados e coronéis fecham os olhos para os vapes, né? O Brasil hoje, Bethlen, temos 6 milhões de usuários de vapes, né? O vape no Rio de Janeiro é do Comando Vermelho. As maiores apreensões de vape no Rio de Janeiro são feitas em favelas do CV. Então, aquelas meninas na Dias Ferreira, com aquela caixinha na mão, vendendo vape, né, ingenuamente, elas fazem parte do poder de arrecadação da facção. Esses caras se aprimoraram muito, né? Há 10 anos atrás, você poderia dizer que a gente chama de traficante de droga. Então, o cara vivia do tráfico de droga. Hoje, a gente não pode mais chamar de narcotráfico, porque esses caras, na verdade, eles dominam o território e criam ali uma mini prefeitura e organizam a coisa para lucrar com tudo que for possível. O tráfico de drogas é um dos itens, né? E hoje, num quantitativo, se você acabasse com o tráfico de drogas hoje, mesmo assim, essas quadrilhas continuariam lá, porque eles têm outras fontes de renda, que é o roubo do carro, roubo de mantimento, venda de gás, mototáxi, van e por aí vai. Tu vai ouvir o Vitor Santos, né? Ele vai vir aqui. Tu vai chamar o Felipe Cury ou o Vitor Santos? Eu tento chamar. Tem uma entrevista do Vitor Santos que ele fala em 15% maconha e cocaína. Tá? Ou seja, 85% é o resto. Aquela garotada ali usa vape, não? Esses meninos aqui usam vape? Não. Vape. Aqui ninguém...
Teus filhos usam vape? Não, Deus me livre. Tenho uma filha de 24, mas quando eu não vou em balada mais, pelo amor de Deus, mas quando eu vou na porta de passo na porta de uma balada, você vê a garotada toda usando vape. O vape não é autorizado pela Anvisa, a venda do vape do Brasil, né? Aliás, eu acho um grande equívoco, viu? Então, o vape que chega no Brasil, consumido no Brasil, ele é 100% importado pelo Porto de Santos, pelo PCC. E aqui no Rio de Janeiro, ele é 100% vendido pelo Comando Vermelho. Ou seja, virou mais uma fonte de arrecadação. E eu não vejo da Guarda Municipal nenhum empenho do prefeito Eduardo Paes em enfrentar isso não, viu? Você pode ver aquela menina passando com a caixinha do vape do lado do Guarda Municipal, do agente da ordem. Eu sei que a CEOP tem outras prioridades. E aí, Bethlen, eu sou um fanzaço do Breno Carnevale, né? O Breno... Eu acho ele um cara muito bem intencionado e esforçado. Agora, é aquele negócio, na minha opinião, precisaria de mais estrutura. Sim, não tem. Aquilo ali hoje seria uma... E a guarda não ser armada no Rio de Janeiro é um negócio assim inacreditável, porque você pega em todas as capitais, tirando Fortaleza e Rio de Janeiro, são as duas únicas guardas que não são armadas. Será que os outros 25 capitais estão erradas, só o Rio de Janeiro e Fortaleza está certo? Não é possível. E agora o prefeito Eduardo Paes está tentando fazer uma saída meio confusa legalmente, que é a tal da Força Municipal, né? Contratação de militares do CPOR sem concurso público, né? Eu acho isso perigoso demais, sabe? Com todo respeito pelos militares do CPOR, eles não têm a formação de um policial, de um guarda municipal, né? Então, isso vai ser votado na Câmara Municipal, acho que semana que vem, eu não tenho certeza. Mas me parece um jeito do Eduardo Paes trazer mais confusão para o debate. Era o Eduardo Paes chamar a Guarda Municipal, armar os guardas num período aí de 90 dias. Fazer concurso, porque a guarda há muito tempo não tem concurso, a guarda está ficando velha, né? Tem um concurso que não chamou, se eu não me engano. Tem, né? Tem. E vou te dizer, Bethlen, o último concurso da guarda foi muito concorrido. E o padrão do guarda municipal é muito bom, cara. Olha, sabe? Eu conheço a guarda municipal, quem tornou a guarda municipal fui eu. A guarda municipal era uma empresa municipal de vigilância. Você lembra disso? Era ligada com o LURB, né? Com o LURB, né? Aí eu tornei todos eles estatutários, porque senão o cara não tem nem poder de polícia. Sim. Você não pode ter um guarda que é de uma empresa de vigilância. Eu lembro dessa discussão, eu lembro bem. Então a gente tornou a guarda municipal uma guarda realmente. E na nossa época, a guarda atuava em vários segmentos. A gente fazia operações junto com a Polícia Civil. Tinha muito negócio de saidinha de banco na época. Então a Polícia Civil fez uma operação em conjunto conosco, que todo mundo que tinha garupa na moto, a gente parava, a guarda via o documento da moto e a Polícia Civil via se o cara tinha antecedentes criminais. E com isso derrubou assim, vertiginosamente o número de roubos de saída de banco. Belém, estou te escutando tu falar isso, cara. Eu estive em Macaé semana passada. Isso está sendo feito em Macaé, cara. A Guarda Municipal de Macaé, em convênio com a Polícia Militar, está realizando esse tipo de abordagem. Por que pode fazer em Macaé e não pode fazer aqui, cara? Sabe? Qual é mas por que eu falei bem do Carnevale e eu tenho uma admiração? Eu sei que o teu foco à época, você estava focado no choque de ordem de Copacabana. Copacabana virou uma zona de guerra quando você estava à frente e você estava preocupado em transformar a Copacabana num bairro mais seguro. Mas a gente fez no Rio todo, sim, né? Por exemplo, aqui na região aqui do Rio das Pedras, essa história de milícia construir, eu denuncio isso desde 2009. Sim. E na época era muito criticado por muitos partidos de esquerda. Sim. Era até era uma dicotomia, né? O Freixo, que era do PSOL na época, fazia uma CPI das milícias, mas eu derrubava prédio que era construído pela milícia e os caras da esquerda batiam em mim, dizendo que eu estava demolindo só em comunidade, que era contra pobre, não sei o quê, bababá. Imagina se um prédio, que nem um prédio que a gente demoliu na Rocinha na época, que tudo indicava, a gente tinha informações que o prédio, na verdade, era do NEM. Botaram uma senhorinha, como se fosse a dona do prédio, que era uma ex-manicure, que disse que tinha construído o prédio com dinheiro que ela recebeu do FGTS, que era R$30 mil. Um prédio com 18 apartamentos. Imagina se aquilo ali é coisa para pobre. Bethlen, uma ação dessa, de demolição de um prédio com 18 apartamentos, você tirou do tráfico um ganho mensal de R$22 mil, ou R$23 mil, né? Um ganho anual do tráfico, só aí você tirou do tráfico R$250 mil por ano, não é isso? Isso é mais do que uma apreensão de cocaína e maconha, mais do que uma apreensão de 3 fuzis, 4 fuzis.
Essa operação do Breno Carnevale lá na Maré, no período de eleição, que o Eduardo Paes certamente bancou essa operação, porque é um período político, né? Perigoso. Sim. Era num terreno da União. Foram 300 casas do terceiro comando colocadas abaixo. Perdão, do Comando Vermelho ali. Então, só essa operação, você tirou da mão do Comando Vermelho R$450 mil por mês. 4, 5 milhões por ano, né? Isso é mais do que a apreensão de maconha. Então, eu tenho uma admiração por essa coragem do Breno, sabe? E ele sofreu a mesma coisa que você sofreu. Vereadoras do PSOL, eu não lembro se foi uma vereadora, ela na Câmara Municipal, ela sugeriu que essa casa fosse doada ao morador, né? Muito bonitinho isso. Mas... esse pessoal vive num mundo mágico de Oz, né? Alice no País das Maravilhas, uma coisa. Imagina, vai ser doada, tá bom. Aí o tráfico não vai cobrar mais. Não vai cobrar mais nada. Agora a casa é do morador, que lindo. Não funciona, né, gente? Sim, mas assim, e se a esquerda quer o follow the money, seguir o dinheiro, e o dinheiro não está só na maconha, na cocaína, o dinheiro está na fábrica de gelo, o dinheiro está nas empresas de internet. O Brasil fragmentou de uma forma perigosa a nossa internet. Isso foi antes da Dilma, inclusive. Nós temos 20 mil empresas de provedoras de internet no Brasil. Nós somos o país que mais tem empresa de provedor de internet no mundo, né? Nós temos muito mais. Os Estados Unidos tem 1.200, o Canadá tem 200, o México tem 1.000, nós temos 20 mil. E aí cada cidadezinha, cada bairro tem sua empresa, e quando a facção percebe isso, é muito mais fácil você se aproximar de uma empresa dessa e tomar essa empresa do que você se aproximar de uma Oi, de uma Clara, de uma TIM, de uma Vivo. Então as pequenas empresas, hoje no Ceará, estão sendo ameaçadas. O Ceará chegou a ter 19 bairros sem internet mês passado. As empresas foram assaltadas, incendiaram o carro, ameaçaram os operadores da empresa. Cada casa dessa, em média, paga R$109, Bedley. Imagina um bairro com 10 mil casas, só ali o Comando Vermelho vai apurar ali 109 mil por mês, 190 mil por mês, mais ou menos isso. Quase 1 milhão por mês naquele bairro. 12 milhões por ano, a conta que a polícia fez. O Comando Vermelho naquele bairro ali não precisa mais vender cocaína nem maconha, é só internet. É só internet. É só extorquir a empresa de internet. Isso está acontecendo na Rocinha hoje. Isso começou no Santa Marta, na década de 90. Isso não é novidade, mas agora o Comando Vermelho descobriu que isso é uma grande fonte de renda. Não tem legislação no Brasil atenta a isso. Eu não vejo o Lewandowski falar sobre isso nas entrevistas, né? Eu sou um crítico ao governo federal, viu? O Ministério da Justiça poderia estar fazendo muito hoje. Poderia estar indicando o caminho. O governo federal até alguns meses atrás fingia, nós estamos com um problema hoje. O que acontece no Rio de Janeiro há muito tempo se espalhou para o Brasil inteiro. Né? E é um problema nacional. E tudo tem a ver também com a nossa legislação, que é falha. Você já levantou alguns pontos. O governo federal finge que não é com ele. Agora, como começou a apertar o calo, começou a se identificar em pesquisas que as pessoas estão imputando ao governo federal culpa também. Né? Então agora eles começaram a se mexer. Tem a PEC da segurança pública. Tem o Eduardo Paes querendo visitar El Salvador. O Bukele? Essa foi sensacional. Assim, eu entendo que não é o oportunismo dele. Não seria educado chamar o Eduardo Paes de oportunista. Mas ele percebeu que existe uma tendência do eleitor a buscar candidatos que estejam mais focados na segurança pública, né? E ele percebeu o fenômeno do Bukele e ele anunciou, não sei se ele vai, viu? Ele anunciou que ele vai a El Salvador. E eu fiz um videozinho aí para provocar. Eu respeito muito o Eduardo Paes e votei nele várias vezes, viu? E acho que ele foi um dos melhores prefeitos que o Rio de Janeiro já teve, deixar isso muito claro. Mas eu gosto de provocar também. Eu não sou candidato a nada, então vou provocar. E o Eduardo Paes vai a El Salvador, e El Salvador hoje tem 6 milhões de habitantes, 67 mil presos. Então a política de El Salvador é o encarceramento em massa. E está tudo certo. Eu gosto do Bukele, a população de El Salvador gosta também, ele foi reeleito com 90% dos votos. Eu tive em El Salvador antes do Bukele e presenciei o que é ser dono de um comércio. O comerciante em El Salvador, em São Salvador, que é a capital, ele pagava 3 extorsões por dia, uma de manhã, uma de tarde e uma à noite. Eu conversei com o comerciante.
E depois do Bukele, isso acabou. Era o país mais violento do mundo, né? O Bukele resolveu essa porra, mas com firmeza, com prisão, fazendo exatamente o que o Lewandowski diz que não é para fazer. Mas arrepio da lei? Não. O Congresso Nacional de El Salvador votou leis mas, que Pimentel, favorecem nem isso. eu nem você somos candidatos a nada. Então a gente pode falar com muita tranquilidade, sem medo da gente precisar ser politicamente correto. Né? Sim. A situação do Rio chegou a um ponto que o Carioca, o Fluminense, porque o problema é no Grande Rio, né? Mais localizado no Grande Rio, a gente não vai conseguir resolver esse problema sem sangue, suor e lágrima. Não tem jeito. O Rio chegou a um ponto que você vai ter choro, ranger de dente para resolver esse domínio territorial, para resolver esse problema que nós nos metemos. Eu vou fazer a segunda pergunta baseada nisso, né? Não vai ter jeito, vai ter alguns inocentes que serão presos, vai ter alguns inocentes que serão mortos, porque a gente chegou a um ponto no Rio de Janeiro que você não vai resolver isso. É aquele negócio, você pega um câncerzinho no início, você consegue fazer uma microcirurgia, tira e acabou. Se você espera virar uma metástase, você vai ter que tomar uma quimioterapia pesada, que vai cair cabelo, que vai te dar náusea, que vai te dar problema em outros órgãos, você vai ter que fazer radioterapia. O tratamento é muito doloroso. O tratamento no Rio de Janeiro vai ser muito doloroso. Não adianta a gente achar que vai resolver botando uma escolinha, um cursinho de música, uma bandinha de música, não sei o quê. Não vai resolver. Sim. Vai ser doloroso. Sim. E é isso que eu queria te perguntar. Por que você acha que o Rio chegou a esse ponto? Aonde você acha que foi assim, um ponto de inflexão que fez o Rio chegar a esse ponto? Né? Porque eu acho que é muito da mentalidade também. A gente critica muitos políticos, mas o político é fruto da nossa sociedade. Sim. Nós temos uma elite no Rio de Janeiro que é conivente com o crime, que é conivente com a desordem. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente vai no Sambódromo, né? O que tinha de desembargador junto com bicheiro, com polícia, com delegado. Eu parei de ir, viu? Não, de tanto criticar, eu parei de ir. É um negócio incrível. Né? Eu parei de ir. Por que você acha que a gente chegou nesse ponto no Rio de Janeiro? Esses dias eu dei uma entrevista para o Brasil Paralelo, que eu sou assinante e gosto muito, aquele Rio em Chamas, onde alguns colegas eles dizem que o ponto de mudança do Rio de Janeiro é o governo Leonel Brizola. Eles dizem que o Brizola proibiu as ações policiais. Eu tenho um cuidado com isso, Beckley, porque eu cheguei no BOP na época do Brizola. E grandes prisões que o BOP realizou foi na gestão do Brizola. O BOP fez várias operações na Rocinha, no Juramento, prendeu lideranças do Comando Vermelho no governo Brizola. Então, sinceramente, no BOP, onde eu estava como tenente no governo Brizola, eu não lembro de proibição em favela. Talvez a polícia tivesse algum tipo de ordenamento, olha, não vá na favela sempre, não vá nessas horas, tá? Mas ainda assim, se fosse culpa do Brizola o caos do Rio de Janeiro, não é possível que 6 governadores depois a gente continuasse no caos. Porque se o Brizola tornou o Rio uma merda, a gente conseguiria reverter isso. Sim, tiveram vários governadores. A gente conseguiria reverter. E aí eu tenho um outro ponto de mudança no Rio de Janeiro, que são as UPPs. Uma política pública que eu fui lá para a Rede Globo. Você era secretário, você estava preocupado com a Cracolândia e eu estava lá fazendo o jornal do RJTV ao vivo. Né? E eu ia para a televisão, às vezes, aplaudir lá o PP. O PP na Manguinhos foi aplaudida, eu torcia. Mas, Beckley, de fato, a explosão da violência na região dos Lagos, em Angra dos Reis, em São Gonçalo, principalmente, ela está muito atrelada ao início das UPPs. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil realizaram prisões na Ponte Rio-Niterói no mesmo tempo que a gente estava tomando conta das favelas. Hoje a gente percebe que a UPP, que eu aplaudi, que o Beltrame ficou em evidência, né? A gente percebe que ela poderia ter sido feita ocupando o território e realizando prisões. Esse para mim foi o grande problema. Então hoje existe... Foi um espanta-brasa. Exato, e foi um espanta-brasa que causou um caos do Rio de Janeiro. Favelas de Cabo Frio que não tinham fuzil, favela em Angra dos Reis que não tinha fuzil, favela em Itaboraí que não tinha fuzil, sabe? Então tem alguns pontos, e sempre relacionado a políticas públicas equivocadas. E eu percebi ali em um momento,
o Pezão queria ser candidato a governador, aí começou a anunciar mais o PP, né? E não tinha mais efetivo, não tinha concurso público, não tinha colete à prova de bala, não tinha viatura, não tinha rádio, né? E lembro também você vai lembrar, de uma capa do Globo, o Beltrame se referindo ao Sérgio Cabral como meu amigo, meu companheiro Sérgio Cabral, né? Não, Cabral é governador, Beltrame é secretário, né? Né? E o Beltrame reclamando da falta de apoio de políticas sociais e educação, né? Foi capa do Globo. Como se o Beltrame dissesse, estou sozinho nessa guerra, e realmente estava. Lembra que as primeiras UPPs na Cidade de Deus... Primeiro foi no Dona Marta, né? Mas as primeiras, teve aquele caminho. A UPP da Cidade de Deus, ela fugiu um pouco da rota, porque o comandante do batalhão 18º ocupou e resolveu bancar uma ocupação e deixou o governo estadual sem jeito. Já que está ocupado, vamos montar a base. Lembra que as primeiras UPPs, elas chegavam desacompanhadas da Conlurb, da Rio Luz, né? Aí depois, em Manguinhos, começou um processo de integração do Cabral com o Eduardo Paes. Você via a prefeitura chegando junto. Mas eu tenho uma mágoa também em relação ao alemão. O Eduardo Paes lançou aquelas escolas municipais na Maré, que elas são de período único, né? Elas começam de integral, manhã. isso. Puxa vida, a Maré não estava com o PP. O alemão estava. Será que o Eduardo Paes não podia ter aproveitado o êxito do Beltrame de ocupar o alemão e colocar a escola no alemão, sabe? Aquilo sinalizou para mim que, apesar de pertencer ao mesmo partido político, o MDB, o Cabral estava indo nessa direção e o Eduardo Paes estava indo nessa, sabe? Eles podiam ter integrado as políticas naquele momento. Era muito importante para o UPP do alemão dar certo, que a escola integral fosse acompanhada. Porque aquela garotada ali, ela realmente continuou transitando na favela ali. O Bethlen, um dia eu contei também desculpa repetir, mas são histórias que eu gosto de contar. Eu era do BOP, eu fui a Manguinhos por volta de talvez por volta de umas 11 da manhã do mês de janeiro, né? Um calor da porra em Manguinhos, né? E nós corremos atrás dos bandidos armados com fuzis e tal, e a garotada ficou na boca de fumo. Uma molecada de 7 anos de idade, 8. E eu peguei aqueles moleques com uma raiva, levei na casa da mãe e já fui xingando a mãe. Aqui, ó, sou irresponsável, teu filho estava na porra da boca de fumo, né? E a mãe ficava me olhando, moço, na televisão não tem desenho animado, né? A escola não tem aula em janeiro. O que eu faço com meu filho dentro de casa? Ele sai e vai para a boca de fumo. Aí eu pensei no seguinte, algum político brasileiro pensou em proibir a propaganda de brinquedo na televisão aberta. Aí a Rede Globo tirou os desenhos animados. Tirou lá a Família Dinossauro, tirou o que fosse lá, não sei o quê, TV Colosso, né? O SBT tirou o Chaves, o Pica-Pau, né? Aí você liga a televisão no Brasil, na década de 90, você só tem Ana Maria Braga ensinando a fazer bacalhau, lasanha, aquela porra toda. Aí o moleque, o que eu vou fazer em casa? Aquele cubículo, o inferno, mês de janeiro, ele vai para a boca de fumo, porra. Tá tudo certo, né? Então a gente exigia de uma mãe que deixasse o filho em casa, mas hoje em dia tudo bem, a mãe vai dar um tablet para o filho, vai conectar a internet, o filho vai ficar ali fazendo uma atividade na internet, talvez vendo um desenho animado, talvez... Naquela época não tinha nada. E eu conversava também com os colegas sobre os arrastões. Você pegou muito isso em Copacabana, aqueles arrastões, aquela turma pulando a roleta do 472. No período que eu estive na ordem pública, nós não tivemos nenhum arrastão em Copacabana, nenhum. Pode pegar o ano. 2009, 2010, não teve Era arrastão choque de ordem mesmo. O cara viu a presença da polícia, não vou me aventurar. Tudo, botamos 300 guardas municipais na praia. Pô, eu não sabia desse dado. Organizamos tudo. Não sabia desse dado, parabéns. Mas você vê que a garotada pula o 472? Como é que eu vou proibir um moleque de 15 anos no verão do Rio de Janeiro? Ó, seu maluco, vai passar o verão inteiro na favela pegando sol e morrendo de calor, viu? E vai ficar do lado do traficante ainda por cima no campinho. Que eles ficam tudo no campinho. Esse moleque falou, não, eu vou pra praia. E pra ir pra praia, um moleque de 15 anos, 14, ele vai gastar 2 ônibus pra ir e 2 pra voltar. Se ele beber um mate-leão, não vai beber mate-leão nenhum, ele vai pedir uma água na padaria, ele vai gastar só pra ir pra praia aí na faixa de R$20 por dia. No final da semana ele vai gastar
R$ 140 para ir para a praia. No final do mês ele vai gastar aí R$ 600 para ir para a praia. É evidente que ele não vai. Ele vai pular roleta. Então, assim, será que a prefeitura, durante o verão, não consegue estender para o aluno da rede pública, repito, para o aluno da rede pública, a possibilidade de ele ir para a praia sem pular roleta, né? Não, sabe quanto vai custar essa porra? Porque se eu consigo evitar que o garoto pule a roleta, ele já não chega na praia naquele frenesi, sabe? Ele já não chega na praia cometendo... Ele já não chega na praia fora da lei, né? Exatamente isso. É o conceito da lei. É o que eu digo, eu sempre disse isso. Nós temos no Rio de Janeiro uma tolerância com a desordem, uma cultura da desordem. Se você vai... São pequenas coisas. É a tese do Giuliani, que na verdade não é dele. A tese são dois caras que escreveram essa tese das janelas quebradas, Broken Windows, que um era um agente penitenciário, olha só que coisa, e o outro era um psicólogo, que é o James Wilson George Killing. Que Vera o Rio, né? O pequeno delito gera o grande delito. O que é o pequeno delito? Por exemplo, você permite que um cara pare o carro na calçada, só para quem não tem alguém com cadeira de roda na família ou não andou com carrinho de bebê, na Zona Sul, não sabe o sacrifício que é. O marco do fim do carro na calçada foi na tua gestão, não? Porque a gente muito carro lembra como é que é? As pessoas talvez esqueçam disso. O Rio de Janeiro era carro em todas as calçadas, né? A gente meteu. Graças a Deus, essa cultura do carro da calçada, a gente conseguiu... Ainda tem, né? Você vai pro subúrbio, então tem muito. Mas se você pegar, Brasília não tem carro em calçada, São Paulo não tem carro em calçada. A calçada é do pedestre, cara. O cara já tem um privilégio de estar de carro. Sim. Aí ele quer parar na porta de onde ele vai. Sim. Quer dizer, uma coisa. Aí é a cultura do carioca, entendeu? O carioca tem uma cultura de lixo no chão, cocô de cachorro. Essas coisas vão criando um ambiente de que vale tudo na cidade. Aí vale pular roleta. Aí qual o problema de roubar o cordão da senhora? Entendeu? Começa essa cultura de que vale tudo, sabe? Ô, Betley, eu fui levar meus filhos para passear. Eu faço 2 viagens por ano, se Deus quiser. Esse ano não vou fazer, muito trabalho. Mas eu fui levar meus filhos para passear em Londres, né? Que é uma democracia muito bem estabelecida, consolidada. E quando você está no metrô de Londres, tem um aviso no metrô de Londres: atenção, não pule a roleta. Pena de 2 a 3 anos de cadeia. Tá lá. Eu olhei para aquilo e falei, essa porra é mentira. Isso aí é só para intimidar. Aí eu vou no Google, né? E boto no Google assim, prisões por pular roleta em Londres, né? Existe gente em Londres hoje cumprindo um regime fechado porque pulou roleta 2 vezes. E lá vai preso mesmo. Mas é por isso que o cara respeita. Você acha que o cara em Londres, você acha que o londrino, tudo bem, no nível de educação, Londres, a Inglaterra é um país há muito mais tempo que o Brasil, é toda uma questão, a gente ia ficar filosofando aqui, né? Formação cultural dos países. Mas o fato em que as pessoas sabem que se o cara for pego, vai em cana realmente. Não tem conversa, não tem audiência de custódia, não tem saidinha, não tem nada disso. Isso é um fator importante. Mas falei do segundo ponto de flexão, que foi essa questão da UPP. E um dia, se você puder ouvi-lo também, falei com o coronel Biratã Ferreira D'Angelo, comandou a Polícia Militar. Sim. Um dia eu perguntei para o Biratã, que é um pesquisador também, eu falei, coronel, e o Comando Vermelho abandonar a cocaína e a maconha efetivamente partir só para o território? E o Biratã falou para mim, Pimentel, eu estou escrevendo sobre isso, uma tese de mestrado sobre isso. O Biratã, ele diz para mim que não foi basicamente o Comando Vermelho copiando a milícia. Foi nessa expansão, nessa sacudida da UPP, que você começa a perceber o Comando Vermelho utilizando técnicas de levantar dinheiro através do território. Eu lembrei para o coronel Biratã que a primeira Gato.net foi no Santa Marta na década de 90, 98. Lembrei para o coronel Biratã que na Rocinha já tinha TV Rocinha também, que era explorada por alguns traficantes. Lembrei do bujão de gás também, as biqueiras da Rocinha que pertenciam ao NEM. Mas com tudo isso, hoje o Comando Vermelho, vendendo pão, vendendo gelo, cobrando aluguel, cobrando IPTU, né? Isso é bem novo, isso é 5 anos para cá. E o Comando Vermelho abandonando a venda de maconha e cocaína em algumas comunidades. Algumas comunidades o Comando Vermelho vende mais cigarro paraguaio do que maconha e cocaína. Então, é necessário que a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Guarda Municipal, realize repressão à venda de cigarro. A venda de cigarro paraguaio ela é
ela é dinheiro para o Sim, alimenta o crime. É fuzil. Sim. Essa é uma das discussões que eu tinha com quem era a favor de legalizar a droga para acabar com o tráfico. Sim. Falei, vem cá, o cigarro é legalizado. E a maioria do cigarro vendido no Rio de Janeiro é de contrabando. Sim. Ou seja, legalizar o cigarro não resolveu o tráfico nenhum, só aumentou o número de fumantes. Sim, Não mudou nada. Sim. O crime continua exercendo influência. Se o cigarro fosse proibido, depois legalizado, não ia mudar nada. Entendeu? Então, assim... Eu converso com as pessoas sobre isso também. Eu aplaudo as operações hoje de apreensão de drogas, que eu tenho que aplaudir, né? Ontem a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso pegou 0,5 tonelada de cocaína e maconha. Vou aplaudir, mas se aquilo vai mudar a nossa vida, não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Hoje, para descobrir onde o Comando Vermelho está ganhando dinheiro, para a gente atacar tudo isso, Comando Vermelho e milícias também, tá? Não posso esquecer milícias, não. Mas isso seria nosso desafio. Eu gosto de lembrar, para as pessoas que gostam de história, a questão da saúde pública do Rio de Janeiro, lá no início do século XX. Você tinha dengue, malária e febre amarela. Aí teve a reforma sanitária do Rio de Janeiro, né? Reforma urbana, Pereira Passos, né? Aí você teve a Escola Nacional de Manguinhos, Escola de Saúde Pública, teve a vacinação e teve a limpeza urbana, teve a retificação de ruas. Para acabar com a dengue e com a malária, nós tomamos 15 ou 20 providências distintas, né? Criação da Conlurb, vacinação em massa, de colocar os casebres abaixo, né? Sim. Que foi o que gerou lá o Rede de saneamento. Rede de saneamento. Cortiço, o livro Cortiço, né, fala sobre isso. Muita gente diz que é o início das favelas do Rio de Janeiro, mas você tinha uma insalubridade no centro da cidade, a um nível que os navios não paravam mais no porto do Rio de Janeiro, né? Tuberculose, né? Que eram todo Sim. muito confinado. E aí nós resolvemos um problema de saúde pública, tomando várias ações. A gente quer resolver o problema da segurança pública com uma ação só com polícia. É polícia acompanhada de uma porrada de coisa. De legislação, Hoje o governo federal está oferecendo à Bahia, Bethlen, a recuperação dos territórios, tá? Eu acho que é o governo federal copiando o fracasso das UPPs, tá? O governador da Bahia parece que não está aceitando esse tipo de ajuda. Mas do Rio de Janeiro parece que já está anunciado para daqui a pouco algumas ocupações territoriais, tá? E eu tenho medo do fracasso disso aí. Eu acho que o fracasso é iminente. Essa operação Cidade na Jacarezinho, desculpa, não funcionou. Eu nem ouço falar mais. O governador anunciou aquilo como uma mudança estratégica e tal, e está lá o tráfico cobrando taxa no Jacarezinho, tem fuzil no Jacarezinho, tem bandido lá, como se nada tivesse mudado. Você acha que essa DPF é sempre uma discussão muito grande? Eu tenho uma opinião conceitual sobre isso, né? Mas você acha que essa DPF ela realmente prejudicou muito a segurança pública no Rio? Essa DPF, para quem não sabe, é aquela... A DPF 635. É a arguição de inconstitucionalidade feita pelo PSB, partido do PSB. Dá o nome. Molon. Molon, que era presidente do PSB, fez essa arguição de inconstitucionalidade. Eu gosto muito do Molon, viu, no Supremo Tribunal Federal, e um ministro do Supremo, monocraticamente, que nem conhece o Rio de Janeiro, porque, se eu não me engano, ele é cidadão paranaense, né? Sim, Paraná. Ele proibiu a polícia, restringiu. Na verdade, não proibiu. Quando fala assim, a polícia foi proibida, não foi proibida, mas criou-se tantas restrições que você inviabilizou certas ações, né? Que bom que o Eduardo Paes se aliou ao governo do Estado para enfrentar isso aí, viu? Então houve uma aliança aí estratégica. Eu converso com o Molon porque eu gosto dele. Conheceu o Molon também na Câmara de Deputados. Conheço. E o Molon deve ser candidato ao Senado. Ele é um bom cara. O Molon diz para mim que não foi exatamente aquilo que o PSB pediu. A canetada do Fachin estaria desconectada do que eles pediram. Mas eu acho perigoso demais, porque eu voto no governador do Estado para que ele conduza a política de segurança pública do meu Estado, seja Bahia, seja São Paulo, seja Minas Gerais. Uma decisão da Suprema Corte de regular as operações policiais, eu acho... Só no Rio de Janeiro, não é para todo o território nacional. Lógico. Mas eu tenho medo que a Suprema Corte abra um precedente e amanhã ou depois vá lá na Bahia, em Salvador, vai lá em Macapá, vai lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, olha, operação policial. Calma aí, mas eu não votei no Fachin.
Eu votei no Cláudio Castro, eu votei no Tarcísio. Mas o meu conceito é exatamente igual ao seu. Sim. Eu não discuto, eu não entro. O cara começa a discutir, não, mas não pode. Eu não entro nem nessa discussão do que eles permitiram, do que não permitiram, dos equívocos. Exato. A minha discussão é o seguinte: não tem cabimento nenhum um ministro do Supremo decidir como a polícia deve atuar. Isso não pode ser, porque ele não sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por mais preparado que possa ser o ministro Supremo, nesse caso específico, ele não sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E outra coisa, restringe em áreas mais pobres da cidade. Quer dizer, se eu quiser ocupar o Leblon, eu posso. Eu não posso ocupar a Manguinhos, mas eu posso ocupar o Leblon. Ou seja, me parece um preconceito ao inverso isso. Eu derrubo a tese dos favoráveis da DPF exatamente com o teu argumento. Assim, olha, eu vou te contar um caso que acontece diariamente no 190. Uma mulher, por volta de 8 da noite, ela liga para o 190 e ela diz: meu marido está me batendo. Isso acontece em média 15 vezes por dia. Aí o policial olha no computador dele o nome da rua e verifica se aquela rua ali é uma San Román, por exemplo, que é uma subida do Pavãozinho, ou se é uma estrada de Independência, que é no Borel. Aí o policial olha: minha senhora, eu não posso mandar a viatura aí, porque para mandar uma viatura aí eu tenho que montar uma operação policial. E para montar uma operação policial, eu tenho que pedir uma DPF 635, né? E apanhar do seu marido não é uma situação extraordinária, né? Então a senhora não tem direito à viatura do 190. Só quem tem direito à viatura do 190 é quem mora na Tijuca, no Leblon, Ipanema e Copacabana. Você, por morar na favela, você está proibida de receber. Você não tem polícia. Você não tem polícia, sabe? Aí eu conto uma história também que não é falsa, é verdadeira. Era o cotidiano no 9º Batalhão Rocha Miranda e o cotidiano no 41, Irajá. Pela manhã, na porta do batalhão, vários jovens que pilotavam suas motos de mototáxi. Esses jovens não pagam seguro para moto, porque é proibitivo. Então, essa juventude tem lá um localizador na moto. Ele usa a moto para fazer iFood, farmácia e mototáxi. Então, ele apura ali por mês R$5.000 por mês. Ele consegue dar dignidade para a esposa dele, para a filha dele. Ele consegue pagar o aluguel dele, mas ele teve a moto dele roubada pelo Comando Vermelho. Quando ele chegava no batalhão, antes da DPF, o coronel Nunes, que comandou o BOP, comandou o 41, ele reunia aqueles 5 ou 6 motoboys, montava uma operação policial, ia buscar as motos, com blindado, com caveirão, sabe? E recuperava a moto, devolvia a moto no pátio do quartel, com a Rede Globo filmando, os motoboys emocionados. Não posso mais. A DPF não permite isso. E não permite mesmo, porque não é situação excepcional. Então, eu expliquei isso desse jeito que eu falei para você, eu falei para o Molon. Aí o Molon falou: não, Pimentel, nesse caso pode. Oh, não, calma aí, mas isso não é excepcional. Não, mas nesse caso aí pode. O que é excepcional? Então, o que é excepcional? Quer dizer, o cara que tem que decidir ali na hora, o comandante do batalhão, o delegado, ele fica com medo. Sim, não, mas ele fica com medo. Esse cara pode ser preso amanhã. Ele fica com medo e aí... Você violou uma decisão do Supremo, sim, você vai preso. E é muito comum, Bethlen, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando fazem isso todos os dias. Ninguém é bobinho aqui. O Comando Vermelho liga para um batalhão da PM e diz assim: isso acontece todos os dias, tá? Diariamente. Tem um policial do 6º Batalhão que foi retirado de um carro e está dentro do micro-ondas aqui, a gente vai queimar ele, né? Aí o 90 sabe que isso pode ser uma informação da facção rival para provocar a incursão da Polícia Militar para enfraquecer a facção rival. Então existe um protocolo muito rígido para você mandar um apoio para retirar um colega de uma favela que está cercado. Porque quase sempre é uma informação falsa da facção rival. Mas teve um dia que o 41 de Irajá, o 9º Batalhão de Rocha Miranda, recebeu uma informação de um morador dizendo: olha, tem uma senhora sendo queimada no pneu. Isso foi na primeira semana de vigência da DPF, segunda semana. E o comandante do batalhão avaliou: calma aí, isso não é normal. E tem uma Caracolândia lá embaixo. Montou uma operação, chegou lá, retirou a mulher dentro do pneu. Já estava toda cheia de querosene e tal, né? Aquele comandante, ele tinha uma grande chance de tomar uma cadeia, de ser punido, de ser condenado em função da DPF. Ele bancou essa com uma coragem, sabe? Eu não iria. Eu acharia o seguinte:
Isso é boato, o Comando Vermelho está ligando para cá, porque aquela favela é do terceiro comando e tal. Então, um cara desse tem que chegar para o Fachin e falar, Fachin, olha só o que você está nos causando, olha a confusão que você está nos causando. E eu ouvi outras também, eu ouvi diretor de escola que falou comigo, diretora de escola que falou comigo, olha, eu não quero saber de operação nenhuma, porque se eu sei de operação e não comunico ao Comando Vermelho, o Comando Vermelho vai me cobrar, né? Então, aquela exigência de você compartilhar a informação com a rede escolar, sabe assim, uma coisa que não faz sentido. Nenhum sentido. Sabe? A questão do helicóptero também. O helicóptero como plataforma de tiro no Rio de Janeiro, ele garante a sobrevida do policial militar. Não, do e policial evita que inocentes sejam alvejados. Exato. Porque o cara tem um campo de visão muito maior. Sim. O coronel Montenegro comandou a ocupação do alemão com o exército brasileiro. Ele conta no livro dele que toda vez que a equipe dele estava cercada, que um helicóptero do exército brasileiro sobrevoava os bandidos com fuzil, cessava o ataque. Ou seja, o helicóptero, na cabeça do Fachin, é uma ferramenta de morte. Na cabeça dos policiais, que são especialistas, é uma ferramenta de sobrevivência, que reduz a letalidade policial e reduz a possibilidade de bala perdida. Mas vai explicar isso para esses caras. Lembrando, o Bethlen, que eu faço parte de um grupo de policiais que é crítico às operações policiais, né? A operação policial, para mim, é quando tem uma informação muito precisa, numa situação bem estabelecida, com efetivo vantajoso, né? Chegar na favela com uma equipe pequenininha é para tomar porrada. Mas a Polícia Militar já está fazendo isso. Essas operações para prender o Peixão, que deram errado... Mas você tem que avisar todo mundo. É verdade. Você acha que o cara não vai saber? É verdade. Ele não vai se armar até os dentes para preparar a polícia? Tem um áudio Tem um áudio do Peixão falando isso. Tem um áudio do Peixão, tipo assim, porque o que a polícia fez? Ela planejou 5, 6 operações, executou uma. E ela comunicou 5 ou 6 operações, executou uma só. Então tem um áudio do Peixão falando, ninguém avisou nada. Tipo assim, né? Tipo assim, não vazou, né? E eu sei que tem policial corrupto pra cacete, eu sei que tem policial que é ligado ao Peixão. Eu não sou bobo, né? Mas com tudo isso, era evidente para mim que a DPF estava causando ali um vazamento de informação, sabe? O fluxo de autorização da DPF, né? E as pessoas que sabiam da operação, eu sei que muitas operações vazam no próprio ambiente policial. Eu não sou bobo, porque as pessoas vão dizer, a polícia, como eu sei que é corrupta. Teve uma operação do BOP, o Bethlen, comandada pelo coronel Sarmento. O BOP realizou uma operação na Mangueira no dia 17 de dezembro. Chegou na favela, não tinha nenhum bandido de fuzil. O BOP refez essa operação dia 21 de dezembro. Chegou na favela, não tinha nenhum bandido. O comandante do BOP falou, tem alguma coisa esquisita. A Mangueira enfrenta o BOP, tem bandido pra cacete de fuzil lá. E o comandante do BOP solicitou ao Ministério Público Militar a interceptação telefônica de 414 telefones do BOP, todos os policiais, inclusive o dele. E o BOP remarcou a operação para o final de dezembro. E nós identificamos 4 policiais ligando para bandido. Ou seja, 1% do efetivo estava ligando para bandido. E os policiais não sabiam que um estava avisando o outro. Perfeito? Ou seja, tinham 4 bandidos infiltrados no BOP. Foram expulsos da corporação, né? Foram expulsos, foram presos, condenados à cadeia e tal. Mas nós tínhamos lá infiltração. Então, se tem, é evidente que tem. Mas é combatido, essa infiltração combatida. Mas o que me deixou preocupado com a DPF 635 é ela ser reproduzida em vários estados da federação. A tutela do STF sobre como a operação policial deve ser realizada. O Fachin nunca botou o pé numa favela. Ali tem um cara que a gente gosta, porque que é o Fux. O Fux conhece Rio de Janeiro. Conhece. Fux Carioca. Ele conhece. Ele teve uma equipe da Polícia Civil protegendo ele uma época, sabe? Ele foi alvo de uma violência dentro de casa, horrível. Conheço muita família. Então, assim, ele saiu na porrada. Ele foi na porrada. Mas, então, o Fux conhece policiais, conversa com policiais. O Fux vai na Polícia Militar, conversa com o comandante da polícia. O Fux é diferenciado. Mas do resto ali, meu amigo, não sabe do que está falando, sabe? Não sabe o que está canetando. E para minha grata surpresa, o Eduardo Paes embarcou nessa campanha anti-ADPF 635, né?
O Eduardo Paes deve ter ouvido ali a equipe dele ali, o próprio Breno Carnevale deve ter ouvido ali. Ou então pelo fato do Eduardo Paes também conhecer o Rio de Janeiro e saber que é inviável uma cidade como o Rio de Janeiro abrir mão de operações policiais, né? Enquanto a gente não tiver algo melhor para fazer, é enxugar gelo mesmo, senão o gelo vai derreter, vai inundar a tua sala. Vai inundar tudo. Então, assim, a certeza que a gente tem que o Comando Vermelho não vai roubar 400 carros no fim de semana é você entrar na favela 15 vezes, o Comando Vermelho perceber não está valendo a pena roubar carro. É uma negociação através de força. É isso, é o uso da força. O Comando Vermelho meteu 800 carros naquele período de 4 dias, né? No período de carnaval, né, Bethlen? Lembra disso, né? Lembro. Mas deixa eu dar uma notícia boa aqui, Bethlen. A gente não é candidato a nada, mas a gente tem que falar a verdade. O número de roubo de carro esse mês do Rio de Janeiro foi o menor dos últimos 22 anos. Que maravilha, hein? Mesmo com essa situação do Comando Vermelho roubando 800 carros em 4 dias, né? Foi essa vergonha, né? Que foi uma ação de terror. Com tudo isso, é a menor taxa de roubo de carro dos últimos 22 anos. Ninguém acredita nisso, cara. O homicídio no Rio de Janeiro, eu te falei quando a gente encontrou lá no final de semana, o homicídio no Rio de Janeiro está com o menor indicador dos últimos 38 anos. Mas eu estou contando para você aqui que teve um roubo na porta do Santos Dumont de fuzil. Mas é isso. O que diferencia o Rio de Janeiro não tem indicadores ruins, se você comparar com outros estados brasileiros. O problema do Rio de Janeiro é essa questão desse domínio territorial e dessa ostensividade de fuzil, que as pessoas ficam apavoradas, assombradas. E agora as taxas também, né, Berlim? Sim. Aquela taxa do síndico do prédio em Madureira. É isso, mas é domínio territorial, essa cabeça de domínio territorial. Sim. Agora, eu te pergunto, você tem conversado com muito desses pré-candidatos. Sim. Eu sei que eu até vi outro dia na internet, você no programa do Pampolha. Eu sei que você já conversou com o Ítalo Marcilli, que parece ser candidato pelo Novo. Não sei se você já conversou com o Eduardo Paes ou não. Não, ainda não. Não sei se você já conversou com o Bacelar, que também é um pré-candidato que está estabelecido aí. Eu queria, assim, pelo que você tem conversado com esses candidatos, você acha que a gente tem a possibilidade de ter uma discussão mais aprofundada e de ter uma luzinha no final do túnel em 2026? Bethlen, você falou que é um paciente com câncer, né? Já em metástase. Vou te dar um exemplo aqui. Você vai falar para mim, pô, Pimentel, é difícil fazer isso na política. Mas, repito, é um paciente que está morrendo. Se tivermos um governador no Rio de Janeiro com culhão de mandar voltar os policiais militares, são 4 mil. São 4 mil concedidos? 3.820. Então, só com esse efetivo aí, Bethlen, você monta mais ou menos 8 batalhões. Né? Só com esse efetivo. Só de você falar para aquele deputado lá da base do governo, me devolve seus 6 policiais militares aqui, sabe? Eu sei que você era deputado federal, você não tinha nenhum PM contigo, mas alguns colegas não gostam disso. Tem colega que é deputado federal... Eu tinha razão para ter, eu tive uma ameaça de morte que não acaba mais, né? Mas assim, como você, outros deputados também. Molon não tinha PM com ele, e tantos deputados não tem. Mas tem deputado federal e deputado estadual, e tem vereador, meu irmão, que quer andar com uma farândula de capangas no seu entorno, sabe? Não sei por quê. Ah, Pimentel, mas eu sou da Zona Oeste. Ué, cara, mas... Quando você era candidato, você não tinha PM, você não morreu. Agora você é político, você quer ter e tal. E esses policiais, cara, estão trabalhando com a esposa do deputado, com a filha do deputado, com o pai do deputado. Eles estão deixando de estar na rua protegendo a sociedade. Então, se tem um governador com culhão, que pode ser o Bacelar, que pode ser o Pampolha, que pode ser o Ítalo, se ele recuperar esses policiais... Ele já anuncia, dia 2 de janeiro, eu estou ocupando a linha amarela e a linha vermelha. Não vai ter mais nenhum assalto. Porque se você colocar na linha vermelha e na linha amarela, pelo menos ali umas 30 equipes circulando, não tem roubo. Não tem. Não tem mesmo. De noite, né? Eu te garanto que não tem. Te garanto que não tem. Pode ser de moto, pode ser de carro, pode ser... Então, é com muito pouco efetivo. Você lembra a Lapa? A Lapa, tivemos duas pessoas esfaqueadas em 30 dias, na época de Sérgio Cabral. Montou a Operação Lapa Presente, com um efetivo pequeno, eram 30 policiais por noite. E não teve mais homicídio na Lapa.
Você lembra a Lagoa, tivemos a morte do Dr. Jaime Gold, montou a Operação Lagoa Presente, nunca mais tivemos homicídio na Lagoa, com pouco efetivo, são 15 duplas, sabe? Então, assim, o policiamento ostensivo não é a única solução, mas resolve, sabe? Ajuda, sabe? Aliás, dentro desse... Eu vou falar um negócio aqui que depois eu vou apanhar pra caramba, mas não tem problema nenhum, meu compromisso é com a verdade. Todo esse período que eu acompanho política e vivo na política, desde 82, quando eu tinha 11 anos de idade, que eu começo a acompanhar, ler jornal, me interessar, talvez de todos esses governos, o que eu acho que a gente teve algum sopro nessa questão da segurança pública foi na primeira gestão do Cabral. Eu falo isso, Betley, também não é para puxar o saco do Cabral, pelo amor de Deus, que eu, Cabral sempre foi muito educado comigo quando eu estava na Globo, mas eu falo isso lembrando de uma situação do Coronel Biratã. O Coronel Biratã foi levar ao Cabral a lista de promoções dos coronéis da PM. Quem conta isso não é o Cabral, quem me conta isso é o Coronel Biratã, que foi meu instrutor na academia. Então, quem escolhe os comandantes da Polícia Militar, o que diz a Constituição Estadual, é o governador do Estado. Não é? O Cabral pegou a lista, devolveu para o Biratã e falou: não quero ver isso, escolhe quem você quiser. E não quero que nenhum deputado também indique ninguém. Né? Então, aquilo que a gente mostrava no Tropa de Elite 1, deputados estaduais, escolhendo os comandantes dos batalhões, interferência política, escolhendo quem ia ser promovido. O governo Cabral não teve, pô. Não teve por 2 motivos. Beltrame, 1, e Cabral, 2. Sabe? Então, assim, a gente... E isso é importantíssimo para a segurança pública. Sim. Eu acho definitivo. Talvez Pampolha tenha disposição de fazer isso, talvez Bacelar tenha condição política de fazer isso também, talvez Ítalo Marcilli também tenha, né? E talvez. Agora, eu estou mostrando aqui situações que podem ser feitas no dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro você pode colocar na rua mais 4 mil homens. O governador anunciou mais um concurso agora para 4 mil policiais. Tem que ter concurso, pelo amor de Deus. Eu não estou defendendo que não tem que ter concurso. Mas, eu posso somar a esses 4 mil do concurso, mais 4 mil, 8 mil. Não, outra coisa que você podia fazer para botar uma quantidade de homens na rua, aliás, na época eu entreguei eu tive o cuidado de fazer esse estudo e entreguei isso ao Beltrame. Você tem uma série de policiais muito bem treinados na PM, fora da atividade fim, na atividade meia, atendendo o telefone, dirigindo, cozinhando. Banda de música. Cozinhando, banda de música. Eu fiz um cálculo na época 2007, dava um efetivo de 3 mil homens quase. Que você poderia contratar... 6 batalhões, cara. Você poderia contratar atendente de telefone, faz um contrato com uma empresa privada. Inclusive você vai gastar menos. Porque um sargento da PM atendendo telefone, sei lá, custa 8 mil. Um atendente de telefone custa 2 mil, 2.500. Então, assim... são coisas que poderiam colaborar também para botar um efetivo maior na rua. Agora, eu vi coisas também, apanhei porque o cara fala que eu sou de esquerda. Eu fiz um vídeo elogiando uma fala do Quaquá. Porque o Quaquá disse assim: na minha cidade, bandido que invadir casa de morador vai para vala. Né? Porque o Quaquá teve um problema em Maricá, porque invadiram minha casa, minha vida. E eu fiz um vídeo falando sobre essa fala do Quaquá. A gente não espera uma fala dessa tão contundente de um prefeito do PT. Mas o Quaquá é um cara diferenciado nesse aspecto. Ele tem essa coisa pragmática, a vida como ela é. Ele esteve aqui no programa, a gente conversou muito. Ele é um cara que tem essa visão. Que ele inclusive critica, olha, o PT abandonou o discurso social para ficar num discurso woke, esse discurso que é de uma elite americana, que não tem nada a ver com a esquerda. Ele diz, comunismo não tem nada a ver, eu sou comunista, esse discurso woke não tem nada a ver com comunismo, coisa e tal. Então ele disse isso aqui. E eu vi lá em Maricá muito eleitor do Bolsonaro que votou no Quaquá. Sim, esse cara votou no Bolsonaro e no Quaquá, né? Então, mas eu voto Bolsoquá. Bolsoquá. E o Quaquá chegou para mim, efetivamente, o que ele fez na segurança pública efetivamente? Um bom sistema de tecnologia de câmeras, comprado pela prefeitura, coisa muito moderna. Ele colocou um secretário municipal de segurança pública, Coronel Veras, que é um cara muito capacitado, e ele contrata proeis da Polícia Militar, mais do que o próprio batalhão de Niterói. Então,
Quaquá tem mais efetivo de policiamento ostensivo na rua do que o batalhão de Niterói consegue colocar no próprio município. No final, o resultado é muito rápido. Redução do roubo de carro, redução do roubo de rua. Aí eu fui em Macaé. Macaé é um caso muito legal também. O prefeito colocou na delegacia uma equipe para tocar aquela parte de cartório, nada policial, tá? A parte de organização do cartório, né? Aí já libera mais 4 policiais para a rua. O prefeito pagou o PROEIS da equipe do Núcleo de Atendimento às Mulheres. Então, a mulher que fosse atendida num caso de violência doméstica, ela tem um atendimento separado e sempre vai ter um policial para atendê-la, porque a prefeitura está bancando aquilo. A prefeitura também contratou o PROEIS lá, 50 policiais de PROEIS. A prefeitura comprou 24 viaturas para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Resultado, você começa a ver os números de Macaé em queda. É a maior queda do estado hoje, viu? E era uma cidade muito violenta, hein? Era muito violenta. Muito violenta. Mas assim, os números são tão surpreendentes para mim. Roubo de carga em Macaé. Pode conferir isso depois. Roubo de carga em Macaé em 2022, 60 roubos. Perdão, em 2000, de 60 caiu para 1. Então o roubo de carga lá quase que deixou de existir na cidade. O homicídio também numa queda de 89%. Então são bons números. Até uma sugestão ao Eduardo Paes, não precisa ir visitar o Bukele, não, vai visitar Macaé, vai dar uma olhada em Maricá, porque aqui nós jogamos com a regra do jogo do Brasil. Tem saidinha, tem audiência de custódia, tem leis brandas, né? Então é coisas que você pode fazer mais rapidamente. Você não acha, Pimentel, que essa questão da legislação, para a gente dar uma pincelada nisso, eu fui deputado federal, tudo em Brasília é muito moroso. Né? Foi na gestão do Cabral, né? Eu fui em 2006 a 2014. Mas que governador tu pegou? Que governador você pegou? Peguei o Cabral. Pegou Pezão também? Eu peguei o Cabral. Não, eu peguei só o Cabral, na verdade, que o Pezão, quando ele foi em 2014 que ele se candidatou. Eu peguei um pedacinho do Pezão. Porque, Beto, minha dúvida, você pode tirar para mim essa dúvida. O governador Cabral ou o Beltrame reunia a bancada para falar com vocês? Nós temos quantos deputados federais do Rio de Janeiro hoje? 50 e tantos? São 46. 46. Reunia a bancada. Olha, independente do partido, eu preciso dessas leis aqui. Essa é a minha dúvida, porque eu tenho a opinião, que pode ser uma ingenuidade minha, que os governadores estaduais poderiam estar mais engajados em reunir suas bancadas. Na votação da proibição das saidinhas, eu acompanhei que a Tabata Amaral, que é uma centro-esquerda, né? Ela votou junto com o Derrite, pelo fim das saidinhas. A Maria do Rosário, que é extrema-esquerda, direitos humanos e tal, votou junto com o Derrite, pelo fim das saidinhas. Ou seja, estou pegando o quê? 2 pessoas de tendência ideológica bem diferente da do Derrite, que votaram eles entendem que saidinha não dá mais. A saidinha, o problema da saidinha é o aumento da percepção da violência do brasileiro. Aquela notícia, o bandido saiu de saidinha, matou o policial, o bandido saiu de saidinha, matou a esposa, né? As pessoas não aguentam mais ouvir isso. As pessoas acham... Isso vai dando uma sensação de impunidade. Exato. E a saidinha no Brasil, Beckley, é a pior saidinha do mundo. Ela é 1/6 da pena. A saidinha nos Estados Unidos é 9/10 da pena. A saidinha da Alemanha é 2/3 da pena. A saidinha na França é 1/3 da pena. No Brasil é 1/6. E não é invenção do PT. A saidinha no Brasil é Ibrahim Abiá, que é o governo Figueiredo, sabe? Na Lei de Execuções Penais, em 83. Então a saidinha é vergonhoso mesmo. Eu falei para você que na Bahia, os bandidos que enfrentaram a PM, 12 bandidos, né? Quase todos tinham saído de saidinha 30 dias antes do carnaval, né? E saíram no 24 de dezembro, né? Tinham saído 2 meses antes. Ou seja, a Polícia Militar enfrentando bandidos que ela tinha capturado 2 anos antes. Isso é covardia. Então, um governador, ele poderia chamar a bancada. Eu não sei se existe isso, viu? Pode ser uma ingenuidade minha, viu? Não, bancada, estou precisando disso aqui. Mas isso era feito, assim, era não feito. Especificamente para a legislação penal, mas isso era feito. Mas o que eu acho... O Beltrame te chamou lá e falou assim, Beto, eu estou precisando de uma lei assim... Sobre isso, nunca... Porque o Beltrame tentou emplacar aquelas 17 medidas para reformar... Mas aí que eu acho tão equívoco. Eu acho que a coisa mais simples do mundo eram os governadores pleitearem que a legislação penal ela fosse concorrente com a legislação dos estados. Perfeito. Ou seja, os estados pudessem... Porque
É um parágrafo só isso que você precisa aprovar em Brasília. Em vez de você ficar aprovar 17 mudanças, um monte de coisa, e lei nova, e aí é uma guerra de narrativa, esquerda contra direita. Um parágrafo. Permita, porque o Brasil é um país continental. Tem razão. O problema do Acre não é o problema do Rio de Você fez Janeiro. uma analogia para mim com o meio ambiente, não é isso? A lei ambiental, você tem a lei nacional, né, de proteção ambiental, a lei penal ambiental. E se você quiser fazer uma lei mais rígida nos estados, você pode fazer, por exemplo, a lei nacional de mananciais, você só permite construção, vamos supor, a 15 metros, tem uma faixa marginal de 15 metros que você não pode construir nos rios. Se você quiser deixar, não, aqui no estado do Rio de Janeiro vai ser 30 metros, você pode fazer. Você não pode fazer dizendo que é 5 metros. Por que você não faz isso? Quer dizer, permite aos estados, porque o problema do Rio é fuzil e domínio territorial. O problema do Acre deve ser invasão de terra indígena, deve ser extração de madeira ilegal. Enfim, tem outros problemas. Então, acho que a gente fica discutindo uma solução nacional quando os problemas são locais. Cada estado tem seus problemas. Sim. Eu fui no Amapá mês passado. Amapá, a Bahia, em números absolutos, era o mais violento. O Amapá, em números relativos, era o mais violento, mas caiu. A taxa de elucidação da polícia do Amapá hoje é uma das maiores do Brasil, de homicídio, né? Então, a polícia começou a trabalhar, o de sempre, a polícia começou a trabalhar muito, o homicídio começou a cair. Amapá não tem fuzil. A polícia civil e a polícia militar não aprendem fuzil. Então, não existe no Amapá o domínio territorial. Então, uma lei federal para domínio territorial não atinge o Amapá. Em nada, exatamente. Nada. Então, você tem razão. Isso seria uma... Mas sabe quem falava isso, por incrível que pareça? Luiz Eduardo Soares. O Luiz Eduardo Soares dizia que o Brasil tinha um problema, que é o artigo 144 da Constituição, que ela amarrava a segurança pública em todos os estados, né? Se cada estado pensasse de uma forma, de repente até algum estado ia ousar, ia unificar as polícias, né? Cada estado ia ter uma linha de pensamento. Como é nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos você tem pena de morte em alguns estados, em outros você não tem. Em alguns, o uso de droga é crime, em outros é liberado. Você tem, cada estado você tem. O Betley, quando eu vou estar numa entrevista no Rogério Vilela, no Inteligência Limitada, depois da manhã, eu vou estar com o secretário de Segurança Pública, Vitor, e com o subsecretário, com o Nunes. Eu vou estar online, né? Mas o Vilela me ligou, falou, pô, Pimentel, eu queria conversar com o Vitor sobre segurança pública no Rio de Janeiro. A pergunta que o Vilela, ele falou para mim, a pergunta que eu vou fazer ao Vitor, é a pergunta que eu gostaria de saber como brasileiro. O Rio de Janeiro é viável? Ainda é viável? Mas, Betley, a pergunta que eu faria mais longe ainda, eu avançaria. Eu perguntaria ao Vitor ou ao governador Cláudio Castro, você instalaria uma empresa no Rio de Janeiro hoje? Se você fosse dono de uma indústria, uma fábrica, estivesse procurando uma planta para instalar sua fábrica, né? Você viria para o Rio de Janeiro? Eu acho que eu não viria não, cara. Mas você vê, nós estamos falando disso. Nós vivemos isso, eu vivo assustado. Eu sou um cara que eu vivo assustado. Eu tenho filha pequena, minha mulher sai, vai levar na escola. Você vive assustado. Sim. Mas os números do Rio estão melhorando em várias áreas. Mas o problema, a gente volta àquela nossa conversa. O problema é o tal do domínio territorial conjugado com essa ostensividade de fuzil que apavora os cariocas. Ou seja, então, quer dizer, se você tem uma liberdade para o Estado poder legislar de forma mais dura sobre isso, talvez seja uma luzinha no final do túnel, entendeu? Você consiga começar a retroceder esse problema. Você sabe que São Paulo está com 5,7 homicídios para 100 mil habitantes ano, né? São Paulo está com a taxa de homicídios mais baixa do que 20 estados americanos. Esse é o número que o Tarcísio e o Derrite apresentam para o Brasil, que é o número lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um número muito bom. Um dos melhores números do Brasil. Parabéns ao Tarcísio e ao Derrite. Mas o número de latrocínio em São Paulo é superior ao do Rio de Janeiro. Latrocínio para cada 100 mil habitantes. Né? Ou seja, aquele crime de tomar o teu celular e te matar, lá é pior do que aqui. Aqui é alto também, aqui não é baixo não. Tá? Minas Gerais é baixo, o do Acre é o mais baixo do Brasil, de latrocínio, né? Porque o latrocínio é aquilo que nos dá medo. A gente não acorda de manhã e fica apavorado com a notícia que teve 5 homicídios
na boca de fumo, na periferia, isso não nos apavora. Mas quando a gente vê uma notícia de uma pessoa, de um jovem de 15 anos de idade, 16, que deixou o celular cair no chão e tomou um tiro de um bandido em São Paulo, de um ciclista que estava pedalando e tomou um tiro por causa do celular, do Dr. Jaime Gold na Lagoa, que foi esfaqueado, pedalando na Lagoa, né? Nas dezenas de pessoas que morrem nas periferias do Brasil, Pavuna, todo aqui, o nosso local de maior índice de latrocínio não é a Zona Sul, viu? É periferia, viu? Sim, claro. Assim, a gente fala aqui, estou dando exemplo aqui de ruas da Zona Sul, parece que a gente está falando do rico, mas é mais comum o latrocínio na Pavuna do que no Leblon e Ipanema. Sem dúvida. Isso aí deixar... O dia que o PT perceber isso, o jogo para eles vai mudar, porque eles não perceberam, o Quaquá já percebeu, mas o PT não percebeu que a maior vítima da violência é o pobre de periferia, né? O dia que perceber, o jogo muda. Mas não estão percebendo, deixa para lá, não vou ficar avisando para eles não, porque eles não são firmes com isso. Tu já acompanhou essa proposta de legislação sobre o roubo de celular? Já acompanhou? De você ter uma notificação, né? Não, mas não, existe uma ideia agora, é o seguinte, ideia eu acho que é do governo federal, do Lewandowski, eu acho. Aumentar a pena para receptação do celular. Ninguém fala em punir o ladrão. O ladrão está aquela pena do Código Penal. Deixa do jeito que está aí. O ladrão de celular, se ele for condenado a uma pena inferior a 8 anos, se ele for réu primário, ele vai responder em liberdade. Ninguém fala em aumentar isso. Aliás, eu vi outro dia num podcast desse um número absurdo, que eu acho que você deve ter esses números, você pode me confirmar se é verídico ou não. O Brasil responde... O Brasil, sei lá, tem 2% da população mundial, 3%, número assim. O Brasil responde por 25% dos roubos de celular no mundo. Eu acho que a gente está abaixo da Índia, se eu não me engano, né? É o segundo país do mundo, mas a Índia eles somam roubo e furto, né? Aqui a gente é basicamente roubo, né? Com violência. Lá eles consideram furto, né? O Brasil notificado ano passado notificado, tivemos 1 milhão de roubos notificados. Olha só que coisa absurda. Mas eu tenho certeza que é falso, porque meus amigos que foram roubados ano passado, ou esse ano, nenhum deles eu consegui convencer. Subnotificado. Então eu tenho certeza que é extremamente subnotificado. Mas o que me chocou na lei federal, a proposta de uma lei federal, é aumentar a pena para o receptador e não mexer na pena do ladrão. Mas se você parar para analisar, quem é o receptador de um celular roubado? É uma grande indústria que compra celular roubado para furtar os dados? Sim, nós já vimos algumas operações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Piauí, que você descobre lá que tem gente por trás, pessoal de São Paulo, retirando os dados do teu celular para promover fraudes bancárias. Ok. Mas, em geral, quem vai comprar celular roubado, Beckley, é quem teve seu celular roubado 3 vezes. É o morador de periferia, que foi roubado pela primeira vez, comprou o segundo. Foi roubado pela segunda vez, comprou o terceiro. Aí não tem mais linha de crédito para ele na Casa Bahia, da Magazine Luiza. Aí a solução dele é, tem um vizinho ali na minha rua que está com o celular para vender. Ele vai lá e compra um celular por R$300, o celular está desbloqueado e esse celular é roubado. Eu estou te falando isso porque a quantidade de pessoas que compraram celulares roubados lá no Piauí, na operação da Polícia Civil, você via gente pobre comprando celular roubado. A Polícia Civil do Piauí virou referência no Brasil desse tipo de operação para recuperar celular, viu? Desenvolveu um procedimento, um protocolo. Olha que bacana. Então, assim, a ideia do Lewandowski é punir o pobre que comprou o celular roubado, né? Porque aumentar a pena do receptador é, de novo, punir o pobre. Isso tudo para não mexer na pena do ladrão, sabe? Eu acho isso uma covardia. Eu acho que tem que punir o receptador e tem que punir o cara que rouba também com extrema... com extrema energia, né? O cara que rouba celular, cara, com arma na mão, com faca. Desculpa, esses caras não tem mais essa nada. turma do governo federal não tem nenhuma, digamos assim, não está no hall de prioridade deles a questão da segurança pública. Eles só mandaram essa PEC da segurança, porque certamente pesquisas internas que eles fazem, eles começaram a ver que essa questão da segurança pública estava caindo no colo do governo federal.
Então eles tomaram a atitude que foi A Beckley não vai passar PEC. não, Beckley, não vai passar não. Não, do jeito que está, não vai. Beckley, você fala com a Laura Carneiro? Conversa com ela de vez em quando? Não falo com ela há algum tempo, mas... Ela me ligou um dia, eu bati um papo com ela. Ela foi muito rápida. Eu não conheço ela, eu só tive com ela pessoalmente uma vez na minha vida. Mas ela me ligou porque eu falei que os deputados do PSD no Rio de Janeiro votaram a favor da manutenção da saidinha. E ela tentou me explicar os motivos, eu entendi os motivos que ela me colocou e tal. Ela, o Pedro Paulo, né, e o Renan Ferreirinha votaram a favor das saidinhas. E na contramão do Brasil, mas tudo bem, né? O Eduardo Paes está indo lá em El Salvador conhecer a política de encarceramento do presidente lá de El Salvador, né? Mas a equipe dele está votando a favor do desencarceramento. E a Laura Carneiro conversou, Pimentel, qual é, na tua opinião, uma prioridade? Eu falei, Laura Carneiro, tem uma questão que quando eu converso com delegados em todo o Brasil, que são os homicídios praticados por facções. O homicídio, ele é julgado pelo tribunal do júri. Não é o juiz natural, não é o juiz da vara de criminal, né? Imagina, Beckley, o que é você montar um júri numa cidade do interior onde o Comando Vermelho matou uma pessoa. Só se você for maluco. Não é possível. Só se você for maluco. Você só vai participar desse júri se você for louco. Sabe? Imagina você, morador de Guarulhos, Beckley, convocado para o júri da morte do delator do PCC, lá no aeroporto de Guarulhos. Imagina você no Rio de Janeiro, Beckley, morador de Bangu, convocado para o júri de um homicídio praticado pelo Rogério de Andrade. Tu vai? Eu não vou. Esquece. Não vou. Ou então eu vou e vou votar que não teve nada. Vou sentar ali, não vi nada, está todo mundo inocente. Então, é emergencial no Brasil hoje que você tire os homicídios praticados por facções da mão do júri. Ah, Pimentel, não tem precedente? Tem. O latrocínio não é julgado pelo júri, né? O latrocínio é o juiz. O sequestro com morte também não é julgado pelo júri, né? Então você ia dar um alívio para que juízes pudessem condenar esses fascínoros, assassinos aí, que são os líderes das facções, né? E a Laura, 48 horas depois, ela botou isso no papel. Na minha opinião, isso seria hoje, com o aumento da pena dos fuzis, né, aumentar a pena mínima para o porte de fuzil, na minha opinião, seriam as duas ações mais assim, instantâneas para a gente tomar, para tentar reduzir um pouco o clima no Brasil. O clima de medo, né, para tentar reduzir esse nervosismo das pessoas. Eu conversei com um juiz de júri e ele disse para mim, Pimentel, o jurado entrava na minha sala e falava assim, ó, não consigo, eu tenho que voltar para casa depois de noite, né? O meu bairro é um bairro dominado por milícia, me desculpa, mas não dá para mim, né? É a realidade do Rio de Janeiro, é a realidade hoje de Guarulhos, é a realidade do litoral paulista, é a realidade da Bahia, né? Vai montar um júri hoje em Salvador, na favela de Valéria, que hoje está dominada lá com barricadas, né? Então eu acho a PEC da segurança pública bem pouco objetiva. Ela não caminha na necessidade real. Ela não ataca o que tem que ser atacado. Não. Ela vai na... E ela tem um vício que é muito comum ao PT, que é essa coisa de centralizar o poder em Brasília. Quando o que a gente está conversando aqui é exatamente ao contrário, é permitir aos estados que eles fossem... Ah, mas cada estado vai ter sua legislação. Não, a gente não precisa nem caminhar para isso. Basta permitir que cada estado possa tornar a lei mais dura, onde ele entender que tem que... As assembleias, onde as assembleias entenderem que é necessário uma lei mais dura. Porque cada estado tem sua peculiaridade. Foi o que você falou aqui. O Beto, eu te perguntei, tu fugiu aí, irmão. Eu? Fugi de nada? Um amigo teu que tem uma indústria... quisesse trazer para o Rio de Janeiro. Não vem, as pessoas estão apavoradas. Tá. Mas o interior dá para ir, viu? Vamos ser. Dá para ir para Paraíba do Sul, dá para ir para Três Rios, dá para ir para Macaé. Petrópolis é uma cidade super tranquila. Dá, mas a região metropolitana eu acho bastante complicado, viu? Por conta dessa questão de domínio territorial e ostensividade de fuzil. Sim. Que apavora as pessoas. Sim. Eu acho. Essa é a minha opinião. Estou contigo aí. Então, o foco da emergência hoje é a Baixada Fluminense e é até São Gonçalo, talvez um pouquinho, região metropolitana de Niterói, e capital.
Né? É o local aí que, se um governador bancasse no dia 2 de janeiro trazer 4 mil policiais de volta, já era um tremendo reforço. Já ia dar uma impactada. Porque você sabe o desespero que é você, um final de semana no Rio de Janeiro de verão, com praia, com um jogo do Maracanã, um clássico, né? Só no Maracanã a PM vai colocar 800 homens, né? Na praia ela vai colocar de 1.100 até 5.000, dependendo do nível. E uma coisa, o Tribunal de Justiça tem muito dinheiro no seu fundo, não pode contratar esses policiais na folga, entendeu? Eles poderiam contratar. Nós precisamos desses policiais aqui para fazer segurança, o deputado precisa. A Assembleia, o tribunal não pode contratar esse cara na folga para que ele não precise ficar cedido? Beckley, tirando o ataque à juíza Tula, covarde, que promoveu a morte lá do Marchini, né? Do herói lá, o garoto foi corajoso, ele foi um evento isolado, porque não era contra a juíza, era um evento do dia a dia. Poderia ser qualquer um ali. Era contra o cidadão. Né? Então, se você analisar, tirando Patrícia Scioli, que foi covardemente assassinada por policiais militares, e o Alexandre Abraão, que foi atacado no Fórum de Bangu, quais são os outros casos do Rio de Janeiro de juiz atacado? Teve o desembargador, o Rangel, que estava na rodovia, né? Também não era contra a conduta dele, não era contra a condição de juiz, né? Desembargador. Sinceramente, eu acho que o juiz não tem que ter segurança, não, cara. Sinceramente. A não ser que seja um juiz assim que esteja num júri muito específico de um mafioso famoso, de um traficante famoso, por algum tempo determinado, né? Mas, de forma geral, eu não vejo razão para ter policial militar escoltando desembargador e juiz, não, sabe? Eu sei que os juízes não têm, tá? Pode ter algum juiz numa situação específica, tá? Porque a situação da Patrícia Scioli realmente foi uma ação covarde, mas é isolada, né? Ela foi assassinada por policiais. Eu conheci ela, viu, pessoalmente, era uma pessoa maravilhosa. E no Brasil como um todo, você vai lembrar o juiz Alexandre, lá do Espírito Santo, que foi assassinado em Vitória, em Vila Velha, perdão. Você vai lembrar um juiz corregedor da Vara de Execuções Penais, eu acho que em São Paulo, que foi assassinado pelo PCC. Mas, de forma geral, o juiz é menos vítima do que a sociedade. A sociedade é mais vítima. Esses rapazes aqui são mais vítimas que os juízes. Sim. Né? Nós somos mais vítimas que os juízes, né? O governo federal fez mais uma lambança semana passada. Uma proposta do governo federal é aumentar a pena para agressão contra juízes e familiares até a 3ª geração. Né? Ou seja, se um neto de um juiz for atacado, em função da condição de juiz, a pena do bandido vai ser aumentada em 2/3. E o governo federal expandiu essa condição para promotores também. E não colocou policiais. Né? O governo federal sempre maltratando a classe... Inacreditável, né? Você falou isso para mim, o governo federal se isolou de policiais da classe evangélica, né? Assim, não é? Assim, porque quem mais está exposto à vingança... É o policial. É o policial, porra, não são os juízes. Por que o Lewandowski é tão... Bastava tirar juiz e promotor e botar qualquer autoridade. Qualquer agente da lei. Exatamente. Policial penal, guarda municipal. Exatamente. Não é isso? Mas é uma lei proposta por um deputado federal do Maranhão, possivelmente encomendada pelo Dino, né? E agora vai ser relatada e vai ser enviada para o Congresso Nacional. Mas espero que não passe, porque é vergonhoso o desprezo que Lewandowski tem pela classe policial. Ele não incluiu os policiais nessa lei. É uma covardia. Não, são as maiores vítimas. É uma imbecilidade. É incrível isso, incrível. É uma loucura. Ele não conhece dados, ele não entende que quem morre enfrentando o crime do Brasil é policial civil, policial militar, é policial rodoviário, é policial federal, é delegado, é agente, é coronel, é capitão, é soldado, é sargento. Mas ele faz uma lei para proteger promotor e juiz que sequer é vítima. Eu coloquei esses dados para você aqui, que são os dados do Brasil dos últimos 100 anos. Juízes são até ameaçados. O caso do Odilon, lá em Mato Grosso, que era um juiz que enfrentava a máfia lá, né? Perdão, Mato Grosso do Sul. Mas, de forma geral, o juiz é menos vítima do que o policial. Sim. Né?
Querido amigo, chegamos aqui, a gente Beleza. até estourou um pouquinho de tempo. Falei mal do Lewandowski, desculpa aí, viu, cara? Esse papo aí tá maravilhoso. A gente podia levar esse papo aí mais 1 hora sem sombra de dúvida. Queria franquear a palavra para você poder... Cara, obrigado pelo convite aí, irmão. Espero que você traga, apesar de ser um papo de política, né? A segurança pública no Rio de Janeiro tá... Sim, mas é o principal problema político o principal problema que a sociedade demanda que a política resolva é a segurança pública. O Beto, eu te pedi uma gentileza, cara. Duas. Você pergunta nas pesquisas sobre isso, você pergunta o que vai ser a segurança pública na pauta? Tu tem essa informação já? Sim, é a prioridade zero de qualquer pesquisa hoje. As pessoas então, o candidato hoje ele tem que vir com segurança pública. Esquece. Eu digo o seguinte, quem dominar o tema de segurança pública nessa eleição vai ganhar a eleição. Esquece. O cara pode ter a melhor proposta do mundo para a saúde. Para dengue, para geração de emprego. Para geração de emprego, para qualquer coisa. Quem vai ganhar a eleição será quem o eleitor olhar, esse cara vai melhorar, vai me deixar menos aflito, vai me deixar menos preocupado com a segurança da minha família. Porque, Betley, olha o nosso... Não digo nem resolver. Ninguém acredita que terá solução. As pessoas querem um pouco mais de paz. O nosso dilema hoje, a gente viaja o Brasil todo, o cara me liga lá de São Paulo, ou então de Campinas, ou então o cara me liga da Bahia. Pimentel, eu vou no Rio de Janeiro. Pode vir, cara. A orla, de forma geral, ela é bem policiada. É bem provável que você passe um belo final de semana no Rio de Janeiro, caminhando em Ipanema, Leblon, Copacabana, então não vai ser assaltado, né? Aí o cara pergunta para mim, mas eu venho pelo Santos Dumont ou pelo Galeão? O cara vem pelo Santos Dumont, porque o Galeão é esquisito passar pela linha amarela e pela linha vermelha. Na Rio+20, essa reunião agora que nós tivemos agora, né? A delegação da Austrália foi atacada. É que não saiu em jornal nenhum, mas o carro com a delegação, no evento teste, tomou um tiro de fuzil. Quando passava na transição da linha amarela com a linha vermelha, né? Olha que vergonha para a gente trazer um evento para cá, né? E uma delegação ter sido atacada com um tiro de fuzil. Não saiu em jornal nenhum. Aí você vê o que aconteceu com o time do Flamengo aí. Uma vergonha, podia ser uma tragédia. Eu não entendo como é que você não classifica esses caras que estão com fuzil no meio da rua como terroristas. Porque o Lewandowski não quer, pô. Aí agora você tem essa ação no Santos Dumont. A matéria deve ao ar hoje no SBT, do Bruno, jornalista, faz boas matérias. Mas, cara, se eu não posso sequer usar o Santos Dumont, se eu não posso usar o Galeão, né? Como é que essa cidade vai trazer show da Lady Gaga? Como é que vai trazer show da Madonna? Sabe? Como é que a gente vai trazer jogo aqui da Conmebol, da Libertadores? Não tem condição. Os últimos 3 jogos da Libertadores aqui tivemos tumulto na praia, tivemos briga com o torcedor do Peñarol, do Boca Júnior, com o Fluminense, com o Botafogo, né? Então a cidade está cada vez mais inviável. E talvez falte um pouquinho também de autoridade do governador de sinalizar o que ele exatamente quer para o comandante da polícia. Eu quero uma cidade onde o cara chega no aeroporto e tem uma viatura da polícia. Perfeito? Então a gente pode estar discutindo aqui muitas questões de estratégias, mas no final de tudo é a autoridade que você falou que o Cabral teve, né? O Cabral teve autoridade, você falou para mim, né? Falou para mim que ia apanhar, mas eu espero desses candidatos aí, esses 5 candidatos aí, que conduzam com autoridade, com firmeza, que deixe claro o que ele está querendo para a população e para o Estado. É isso aí, basicamente. Amigo, muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu, meu irmão. Olha, você gostou? Compartilha, curte, manda para os seus amigos e, principalmente, se você não está seguindo o canal, passa a seguir, que é importante que você nos siga para receber todos os programas, uma aula de segurança pública que nós tivemos aqui hoje com o Rodrigo Pimentel. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora.